Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou te contar como funciona a carreira do engenheiro em relação a cargo e salário. Sim, eu sei que vocês amam falar sobre salário e hoje eu vou tirar várias dúvidas de vocês em relação a isso. Bora! A partir do momento em que a gente se forma, como engenheiro e pega o CREA, você pode trabalhar como engenheiro, beleza? Como engenheiro na carteira, eu digo. E se você for contratado como engenheiro, tem uma lei que determina o nosso salário. E essa lei diz que o salário do engenheiro tem que ser, no mínimo, 8 salários mínimos e meio. O que atualmente dá em torno de uns R$11.200. E o que acontece? Se você for contratado como engenheiro, a gente tem essa lei que assegura o nosso piso salarial, beleza? Então, no mínimo, 11.200. Porém, tem casos, tem vagas, tem cargos que oferecem mais. E aí, isso pode depender de uma série de fatores que a gente vai falar já já. Mas uma coisa a gente precisa ter em mente, Normalmente, os engenheiros estão relacionados a cargo de gestão. Então, você vai ser engenheiro de um projeto, vai gerenciar um projeto. Você vai ser, engenheiro de um setor específico, você vai comandar ali a parte da engenharia daquele setor. Então, normalmente, é um cargo que está ligado à gestão. E, consequentemente, por ser um nível um pouquinho mais alto, até por ser nível superior, são cargos que, na maioria das vezes, pedem experiência, Assim, não sei se tem muito o que é certo ou errado, mas, normalmente, a gente tem vaga para engenheiro júnior, sênior e pleno. Então, júnior, sênior e pleno, beleza? Temos essas 3 denominações subindo aí de acordo com os anos de experiência. E o que a gente tem é o seguinte, Normalmente, um engenheiro recém-formado entraria aí para um cargo júnior. Então, no meu caso, que ainda não estou atuando como engenheira, eu tenho que aplicar para vagas júnior, compreendem? São vagas que normalmente, elas não pedem experiência ou pedem de 1 a 2 anos de experiência. Aí você está se perguntando, mas Maju, como que eu vou conseguir experiência se eu não trabalhar na área? Calma. Em alguns casos, essas vagas que pedem experiência são experiência no setor. Então, você pode ser ali um analista do setor, um assistente do setor ou até mesmo um estagiário do setor e conseguir depois crescer para engenheiro. O que a gente tem atualmente de mais comum, assim, eu já vi casos dos mais diversos, mas o que a gente tem hoje no Brasil muito comum é o estagiário virar analista ou assistente e o analista ou assistente virar engenheiro, Uma escadinha. Então, o que eu já vi muito, Pessoas que durante a faculdade conseguiram um bom estágio, Quando estavam próximos de terminar a faculdade, subiram ali para analista, assistente e tudo mais, já tinham alguma experiência prévia do estágio. E aí, um tempo depois que se formaram, conseguiram serem efetivados como engenheiro. Só que assim, gente, cada caso é um caso, cada cidade é uma cidade, cada empresa é uma empresa, cada pessoa é uma pessoa, então não dá pra generalizar. E aí, por que não dá pra generalizar? Porque você vai conhecer o fulaninho que não tinha experiência nenhuma e conseguiu uma vaga como engenheiro, ou então porque você vai conhecer o outro fulaninho que tem trocentos anos de formado e nunca trabalhou na área. Então, a gente não pode generalizar, tá? E uma coisa que me incomoda muito é que constantemente surgem comentários aqui no canal de pessoas falando assim, porque a engenharia é muito ruim, porque todo mundo que se forma, ninguém trabalha na área, porque, enfim. E aí eu queria aproveitar esse vídeo também para desmistificar um pouco desses comentários. Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de pessoas que eu conheço, tá? Pessoas que estudaram comigo, ou amigos meus, ou pessoas da mesma faculdade que eu fiz, que eu tive contato e que eu sei como foi a experiência da pessoa, como foi o processo, enfim. E aí eu vou compartilhar com vocês pra vocês verem que, gente, tem assim, casos dos mais diversos. O primeiro caso é o caso de um amigo meu, um grande amigo meu, que ele entrou na empresa, se eu não me engano, como jovem aprendiz e foi subindo, Foi subindo. Normalmente, tá? Não dá pra generalizar, volto a falar, mas normalmente ali, quando você chega em analista, para você subir um pouco mais, você precisa de um diploma, tá? Você precisa de uma graduação. Então, esse meu amigo, ele tava de jovem aprendiz, foi subindo
e chegou analista, beleza? Ele tava como analista, ganhando um salário relativamente ok, né? E ainda não tinha terminado a graduação, ele tava no fim da graduação, já tinha apresentado TCC, enfim, tava finalizando ali os trâmites finais. Ele colou grau num dia, no dia seguinte ele recebeu uma promoção para engenheiro, né? Obviamente que assim, no off ali isso já estava acordado entre a direção, a coordenação da empresa, os supervisores, enfim, não sei, mas isso já estava acordado e ele foi, né, essa empresa tem alguns profissionais assim, ele foi um dos profissionais que chegou do zero na empresa e passou por quase todos os setores e quase todos os estágios, né? Então ele chegou ali no jovem aprendiz, no baixo, foi subindo. E aí, você vai se perguntar assim, mas todo mundo consegue isso? Não dá pra generalizar, tá? Então, esse é o caso 1, começou de baixo, foi devagarzinho, quando colou grau e pegou o CREA, subiu de cargo. Então, temos aqui um bom exemplo, mas mais uma vez não dá pra generalizar. Vamos ao exemplo 2. No exemplo 2 é uma pessoa que fez engenharia química, tá? O exemplo 1 é da engenharia de produção. O exemplo 2 é da engenharia química. A pessoa fez engenharia química, saiu da faculdade, ficou um tempo desempregado, chegou a fazer um curso técnico, ficou ali numa fase de transição, ali tentando entender o que era, até que conseguiu um emprego numa empresa que presta serviço à Petrobras. Ele trabalha dentro da Petrobras, mas né, ele não é concursado, ele é terceirizado. E aí ele conseguiu um emprego, até onde eu sei, sem experiência na área da engenharia em si, né, não tinha nem como trabalhado como engenheiro antes, e tá lá até hoje. Mas assim, ele não saiu da faculdade e emendou, como no exemplo anterior. Ele saiu da faculdade, ele ficou, se eu não me engano, um ano e pouco aí, num período de transição, procurando emprego, estudando, até que ele conseguiu esse emprego como engenheiro e tá aí até hoje, né? Então assim, um outro caso aí que teve uma dificuldadezinha, mas que conseguiu, né? Então a gente vê aí que mesmo com dificuldade, todo mundo consegue. Vamos agora ao exemplo 3, beleza? O exemplo 3 estudou comigo, fez curso técnico, atuou como técnica, chegou a atuar como analista por pouquíssimos meses numa empresa, depois voltou a atuar como técnica e recentemente conseguiu uma vaga de engenheira, tá? Não tinha nenhuma experiência como engenheira, foi a primeira experiência como engenheira, numa empresa que presta serviço à Petrobras, assim, uma empresa super legal, beleza? E demorou aí, pós-formada, mais ou menos uns 2 anos, pós-formada, até conseguir um trabalho como engenheira, mas nesse meio tempo atuou como técnica e como analista, tá? Então, assim, tem todo tipo de caso. Não adianta vocês chegarem aqui no comentário e falarem assim, mas porque o filho do primo do não sei quem lá nunca conseguiu emprego na área. O quanto essa pessoa tentou? O quanto ela estava disposta a tentar, sabe? Então, assim, tem casos em que a pessoa consegue muito rápido, tem casos que não, e tá tudo bem. Vamos ao exemplo 4. Essa pessoa também estudou comigo, mas depois acabou trocando de engenharia e, enfim, foi para outra engenharia. Essa pessoa entrou na empresa também, num cargo baixo, tá? Algo ali de auxiliar, assistente, alguma coisa, não sei se é administrativo, não sei muito bem, mas começou num cargo baixo enquanto estava na graduação ainda, porque eu acompanhei. E aí ela foi subindo, se formou, tem mais ou menos um ano, acredito eu, e esse ano conseguiu ser efetivada como engenheira, conseguiu essa promoção. Então, assim, gente, tem tudo quanto é tipo de caso. Às vezes, se você já tá numa empresa que favorece, é bom. Às vezes, se você pega um bom estágio, já emenda e consegue, né, ser efetivado, é bom também. Mas, assim, tem casos e casos, não dá pra generalizar. Não dá hipótese alguma pra eu chegar aqui e falar pra vocês assim, que todo mundo vai conseguir emprego. Não dá. Também não dá pra eu falar, tipo, ninguém vai conseguir emprego, a engenharia está uma merda. Também não dá, gente, porque cada caso é um caso, cada cidade é uma cidade, né? Esses exemplos que eu dei são todos da mesma cidade, mas assim, cada caso é um caso. E aí também não dá pra gente fazer engenharia só
pelo salário, né? Porque o salário sim é bom, mas também não dá pra gente fazer só pelo salário, que nada é garantido. Nada é garantido. Se você assim, eu vou me formar porque meu pai trabalha na empresa X e... Gente, nada é garantido, entendeu? Mas pra vocês entenderem, né? Pra gente resumir aqui, pra vocês entenderem como funciona a trajetória, né? Do engenheiro em relação ao salário, gente, isso pode mudar muito. Muito mesmo, porque a gente começa ali ganhando 11.200 se trabalhando como engenheiro, né, se assinado a carteira como engenheiro, e o céu é o limite. Agora, a gente pode começar também de baixo, como analista, assistente, né, cargos afins, e depois conseguir a promoção como engenheiro. Então, para quem tava com dúvida aí, a gente tem diversas opções de chegar no topo, digamos assim. E assim, não desanimem, não é fácil, conseguir emprego não é fácil, independente da área, tá? Todo mundo vai passar por algum momento de dificuldade, ou para conseguir emprego, ou para se formar, né? Porque não é fácil uma graduação de engenharia. Todo mundo passa por momentos bons e ruins, todo mundo passa por altos e baixos, e essas coisas são necessárias para nossa formação como pessoa e como profissional, tá? Eu espero de coração que vocês tenham entendido o recado que eu vim passar aqui hoje. Espero poder ajudar vocês, né, com todo esse conhecimento que eu compartilho aqui. E se eu estiver ajudando, se você estiver gostando desse conteúdo, deixa o seu like. Coloca aqui nos comentários também se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum tema que quer que eu aborde aqui. Ou se você tem alguma pergunta, pode botar aqui nos comentários que eu respondo todos vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.